A paz do Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Daniel Fernandes e eu vim trazer uma palavra de bênção para você no dia de hoje, em nome de Jesus Cristo. Deus, ele tem uma palavra maravilhosa para você e eu tenho certeza que esta palavra, ela vai falar profundamente com você, principalmente se você está irritado com alguma coisa, se você está passando por algum problema muito grave na sua vida. Deus, ele tem uma palavra majestosa para a gente hoje. Eu fiquei pensativo nessa palavra e eu estou dando glória a Deus até agora por essa palavra, porque Deus, ele falou tremendamente comigo. Amém, querido? Mas antes eu vou pedir a gentileza de você, se você está vindo aqui pela primeira vez, você não conhecia o nosso canal, eu já vou pedir a gentileza para você apertar esse botão vermelho que está logo aí embaixo, tá? Escrito inscreva-se, você vai apertar ele, vai aparecer um sininho do lado, você vai acionar o sininho também e depois vai vir 3 opções, você clica na opção todas, pronto, todas as vezes que nós postarmos um vídeo aqui no canal, você vai receber aí no seu celular. E depois você vai dar o seu like para o YouTube estar encaminhando os nossos vídeos para outras pessoas e vai compartilhar essa mensagem, porque eu tenho certeza que essa mensagem ela vai falar muito na vida de muitos, né? Ela vai falar grandemente na vida de muitas pessoas e você também vai ser um canal de bênção na vida das pessoas. Amados, nós temos muitas crises, principalmente nos dias de hoje que nós estamos vivendo aí essa pandemia, existe muitas crises, né, que nós podemos passar. Existem crises, por exemplo, de dores, pessoas que passam crises de dores, às vezes vem dores fortes no corpo das pessoas, as pessoas muitas das vezes não sabem nem de onde que vem, então às vezes vem crises de dores na pessoa, tanto dores físicas como dores emocionais, vem crises de dores na pessoa. Existe crise financeira também, é uma crise financeira normalmente abala até o casamento se você for casado, tem pessoas que não sabem lidar com a crise financeira, tem crise, por exemplo, na saúde, né? E às vezes Deus, ele usa de fato, às vezes, algumas crises para nos beneficiar. Por isso que muitas das vezes a gente não pode nem murmurar quando nós estamos passando por algumas crises. Porque às vezes vem algumas crises, anota isso daí, algumas crises podem vir nas nossas vidas para nos abençoar. Louvado seja Deus, para nos abençoar. Certa feita eu trabalhava em um determinado lugar e eles me mandaram embora de uma forma injusta. E eu fiquei muito chateado com isso, porque com aquele salário eu sustentava toda a minha família. E eu fiquei muito chateado, porque era um emprego que eu estava lá há muito tempo. Eu tinha recebido várias promoções naquele trabalho, ganhava muito bem naquele trabalho. E eu fui mandado embora de uma forma inesperada. E quando eles me mandaram embora, eles deixaram de me pagar algumas coisas. E eu fui obrigado a colocar aquele lugar que eu trabalhava na justiça. E eu não queria colocar aquele lugar que eu trabalhava na justiça, porque eu gostava demais daquele lugar. Eu gostava muito daquele lugar. Só que eu tive que colocar na justiça. E eu coloquei na justiça, porém, quando eu fui mandado embora, 2 semanas depois, eu arrumei outro trabalho. E eu ganhava a mesma coisa, ou quase a mesma coisa que eu ganhava nesse lugar onde eu fui mandado embora. E eu coloquei na justiça. Depois de 2 anos, eu ganhei um bom dinheiro da justiça. Foi um acordo que nós fizemos com o lugar. E com esse dinheiro, como eu já estava empregado, eu consegui comprar o meu terreno e eu consegui fazer a minha casa própria. Hoje eu tenho uma casa própria, graças a Deus, que criou essa crise trabalhista na minha vida. E eu fui abençoado. Então há crises, há situações que Deus ele permite ou que Deus ele cria para te abençoar. Então você, querido, não deve às vezes murmurar por certas coisas que acontecem na sua vida, porque pode estar vindo uma crise aí para te abençoar. Nós estamos vivendo, por exemplo, muitas pessoas com essa pandemia estão vivendo crises financeiras porque foram mandados embora dos seus trabalhos, porque foram demitidos do seu trabalho. E isso obrigou essas pessoas a fazer o seu negócio próprio em casa, o seu negócio próprio vendendo algumas coisas na rua.
E devido a essas crises que acabou instaurando no mundo inteiro, muitas pessoas estão ganhando muito dinheiro trabalhando dentro da tua casa, ou trabalhando na rua, ou fazendo algumas coisas, vendendo algumas coisas. E se essas pessoas estivessem nos seus trabalhos, estavam vivendo a mesma vidinha de sempre. Só que devido à crise, a pessoa ela foi para cima e hoje ela ganha um ótimo salário. Hoje ela sustenta não só a sua família, mas ela sustenta famílias de outras pessoas que trabalham com ela. Olha só como que a crise pode ser uma bênção na sua vida. Queridos, só que nós temos uma crise que nós não podemos cometer, que é a crise do caráter. Essa nós não podemos admitir nas nossas vidas. A crise do caráter. Que é aquela crise, querido, que muitas das vezes você sabe que é errado fazer, mas você faz a si mesmo. Você está numa crise, por exemplo, na sua igreja, e aí você abandona a igreja, você nunca mais vai para a igreja. Você não quer mais saber disso, não quer mais saber de culto, não quer mais saber de igreja, não quer mais saber de nada, porque o pastor fez isso ou fez aquilo, ou o irmão fulano fez isso ou aquilo, e você não quer saber de mais nada. E aí você abandona tudo, você abre mão da sua salvação. Você abre mão da sua salvação. Ou quem sabe, querido, você briga com a sua esposa dentro de casa, e aí você sai pra rua e sai traindo ela com um monte de mulher. Ou você trai o seu marido com um monte de homem. Isso é uma crise de caráter. Essa é uma crise que nós não podemos ter. E Deus, ele costuma, querido, permitir ou punir essas pessoas. Deus, ele permite isso. A Bíblia diz, querido, que Deus, ele fala com Moisés. Moisés, ele era um homem, queridos, que ele tirou o povo do Egito, o hebreu do Egito, 430 anos lá. Moisés, ele passou por muitas coisas para tirar o povo de lá, e ele não entrou na terra prometida. Por quê? Porque ele teve uma crise de caráter. A Bíblia diz que mesmo ele sendo um homem manso, mesmo ele sendo um homem obediente, mesmo ele sendo usado por Deus, a Bíblia diz que um dia Deus, ele pede para ele falar com a pedra, para a pedra jorrar água. E a Bíblia diz que Moisés estava tão nervoso, tão estressado com aquele povo. Olha aí o que acontece. Moisés, ele bate na pedra, e aquela rocha simbolizava Jesus. E quando ele bate na rocha, até sai água. Mas por causa daquele ato, Deus, ele falou que Moisés, ele não ia ver o povo de Deus entrar na terra prometida. Ele lutou 40 anos no deserto. E antes dele tirar o povo do deserto, ele já estava mais 40 anos fugindo de Faraó, para aprender a trabalhar no deserto. E na hora da bênção, por um erro que ele cometeu, por uma crise de caráter que ele cometeu, a Bíblia diz que ele não entrou na terra prometida. Então, queridos, veja como a crise de caráter, ela pode acabar com os seus planos, com os planos de Deus para a sua vida. Veja que às vezes a gente fica nervoso com certas coisas, a gente não consegue dominar a nossa raiva. Nós temos que aprender a dominar as nossas emoções. Nós temos que ter domínio próprio, isso é bíblico. Nós temos que aprender a dominar os nossos desejos sexuais. Nós temos que aprender a dominar as nossas raivas, os nossos impulsos. Porque quando a gente não aprende a dominar essas coisas, nós cometemos crises de caráter. E nós pecamos grandemente com Deus. E às vezes, querido Deus, ele até nos perdoa, como perdoou Moisés. Ele perdoou Moisés, mas Moisés não entrou na terra prometida. Às vezes Deus nos perdoa, dá um bálsamo. Mas infelizmente existe sim uma consequência para os nossos erros. E às vezes você perde uma bênção tão grande porque você não soube dominar. Não soube dominar as suas emoções, a sua raiva, os seus desejos. Não soube dominar a sua língua. Não soube dominar. E aí você cai nessa crise de caráter.
Vamos vigiar, querido, em nome de Jesus. Vamos vigiar para que nós venhamos dominar os nossos anseios e que nós não venhamos ter crise de caráter, que nós não venhamos ter crises, e que toda crise que vir sobre as nossas vidas, porque vai vir, porque sempre vai vir, toda crise que vir sobre as nossas vidas, que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, dar glória a Deus, que nós possamos agradecer a Deus e confiar em Deus, que Deus ele vai fazer alguma coisa boa através dessa crise. Eu dei exemplos de crises que começaram ruins e terminaram boas, e todas elas podem começar ruins na sua vida, mas terminar boa. Como por exemplo, da esposa, ao invés de você brigar com a esposa e sair e trair sua esposa, você briga com ela e na hora de sair você compra alguma coisa para ela. Não é que você vai comprar o perdão da sua esposa, é que você vai mostrar o carinho que você tem com ela, o amor que você tem com ela. Você vai voltar para casa, vai pedir perdão, e eu tenho certeza que ela vai te aceitar de volta. Vamos orar, amados? Amado Deus eterno, Pai, muito obrigado, a Deus, por essa palavra que falou grandemente comigo no dia de hoje, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, por nos ensinar, meu Pai, as crises que podem vir sobre as nossas vidas. Obrigado por nos ensinar, meu Pai, as crises que podem vir nas nossas vidas e como, meu Deus, nós podemos, ó Pai, suportá-las. Como nós podemos, ó Pai, evitá-las. Que nós devemos, ó Pai, dar glória a Deus por tudo que acontece nas nossas vidas, esperando em Ti, ó Pai, que o Senhor venha fazer grandes coisas sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, meu Deus, mais uma vez, ó Pai, por falar conosco e não nos deixar, ó Deus, sem resposta. E mesmo que o Senhor nos deixe sem resposta, meu Pai, nós sabemos, temos a certeza que o Senhor está trabalhando em nosso favor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Fique com Deus. A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.